Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje traz em seu currículo uma vasta experiência no teatro, TV e no cinema. Ela é um ícone no trabalho que desenvolve como atriz. Hoje, quem conta bons momentos de grandes capítulos desse belo livro chamado Vida é uma mulher gentil, elegante e dona de uma sabedoria que inspira a quem vos fala e a um público nacional e internacional. Confira uma entrevista exclusiva com a atriz Malu Vale. George Robert Talks. E é com muito prazer que hoje eu estou de frente com essa mulher que eu admiro, gente. É isso. Estou aqui, falando para brasileiros, cidadãos do mundo, da admiração que eu tenho por essa atriz que é sucesso absoluto no que faz. Seja muito bem-vinda, minha querida Malu Vale. Querido Jorge, eu estou me sentindo muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite, que seja um programa lindo, que as pessoas gostem muito de assistir. Minha querida, que prazer. Olha, gente, essa entrevista foi uma entrevista muito namorada. Como foi esperada. Então, hoje para vocês, é isso mesmo, brasileiros e cidadãos do mundo, Malu Vale está aqui para contar boas histórias desse louco livro que se chama Vida. Por trás de uma mulher bem-sucedida tem uma trajetória belíssima. Vamos fazer uma viagem ao passado. Malu, conta pra gente, como foi a infância da Malu Vale? A minha infância foi em Porto Alegre, eu sou gaúcha, eu morei lá até os meus 15 anos, e era um mundo muito diferente do que é o mundo de hoje, né? Então a gente brinca, como Porto Alegre também tem inverno, a gente brincava muito em casa, a gente tinha turminha, a gente brincava na rua, ia para o Parque da Redenção, que as pessoas devem conhecer, porque tem até música com esse parque. E foi uma infância feliz, com meus dois irmãos, com amigos ali que moravam perto, estudando. Foi uma infância feliz. Me fala nessa infância feliz. Como foi na escolha acadêmica de uma jovem que, quando a maioria dos nossos jovens, né, terminam ali o ensino médio, para a gente era o segundo grau lá naquela época, terminam sem saber o que vai fazer da vida. Como foi para você na escolha de uma carreira? Quais foram suas inspirações? Olha, eu tenho a impressão que, se existe mesmo outras vidas, eu já vim atriz, porque eu já queria muito ser atriz desde muito cedo. Então, até na escola primária era assim na época, eu já cantava, a gente ia para a televisão com uma amiga que tocava violão, eu juntava os meus amigos para estudar teatro, a gente fazia Romeu e Julieta. Então, eu acho que eu já tinha esse desejo de ser atriz. Porto Alegre, na época, não havia muito teatro, muito cinema, o que hoje é diferente. Então, isso ficou uma realidade mais palpável para mim quando meus pais se transferiram para o Rio. A gente vinha de férias, porque a família do meu pai era daqui, e eu já tinha uma paixão pelo Rio de Janeiro, pela praia, pelo sol e pela possibilidade de me tornar uma atriz, que era o que eu realmente queria fazer, apesar de ter tido uma curva diferente assim até chegar na minha profissão. Agora, você já sabia o que queria, mas como foi para a família essa novidade? Eu nasci para ser atriz, quero ser atriz, é isso que eu vou seguir. Como Olha, foi aceitar a arte na sua vida? não foi muito diferente. Quando eu quis fazer vestibular para teatro, a minha mãe, não, tem que ter uma profissão, imagina, como se a nossa não fosse. Depois ela se arrependeu e dizia que eu era a atriz predileta dela. Então eu tive um caminho,
é, eu fui fazer engenharia civil. Porque, então, medicina ou engenharia? Eu falei, medicina eu também não vou ter dinheiro, porque eu não vou ter coragem de cobrar de quem não pode pagar. Então, eu não fazia engenharia, não sabia nada, nem o que era uma linha de terra, que é uma coisa que você bota numa folha para saber o que é para cima e o que é para baixo. E fui para a escola de engenharia. Aqui no Brasil, a gente ainda estava dentro de uma ditadura militar, não podia haver encontros de estudantes, aglomeração de estudantes, e o dono da faculdade aumentou a faculdade barbaramente e a faculdade parou. E a gente estava quase estreando uma peça na faculdade, virei uma líder estudantil de uma faculdade de 5.700 alunos, basicamente de homens. Eu ia numa mesa e falava para 5.000 sem microfone, isso com 19 e 20 anos. Então, eu achei bom. Então, vai ver que a minha mãe estava certa, que o meu caminho é um caminho para a política, para isso, para ser uma líder, que não. Mas eu tive esse desvio aí, né? Eu não acho que é um desvio, na verdade, porque ter sido uma líder estudantil, ter estado na liderança de um movimento que embasou a CPI do ensino pago no Congresso Brasileiro, eu ligava direto para o ministro, que na época dizia: não sou ministro, estou ministro, e levava o nosso material para ele. Isso me dá um orgulho e me fez me tornar uma atriz com ética, que eu acho que é uma coisa importante, porque é uma profissão que precisa da generosidade, né? Você precisa ser generoso com o outro, você precisa gostar de gente, você precisa saber ler o mundo. E isso que aconteceu comigo pré eu pegar o meu fio da meada para me profissionalizar como uma atriz, foi muito importante. Agora, você começou a ser atriz numa época onde era muito difícil para a mulher ter aceitação em vários âmbitos. A gente fala no teatro, na televisão, no cinema. A mulher ainda estava naquela luta. Ainda nos dias de hoje, vocês lutam pelo espaço de vocês. Naquela época onde... A gente fala numa época em que a internet não tinha... A tecnologia não era tão vasta como hoje, que todo acesso a tudo. A gente fazia muita pesquisa em biblioteca antigamente, desfolhava livro para discutir sobre tópicos, né? Então, o iniciar para você e chegar no teatro como uma mulher com uma vasta experiência, conhecimento daquilo que já queria, creio eu que foi uma luta. E ganhar o mercado e ser respeitada também é muito complicado no meio artístico. Como foi? Vamos falar desse processo, essa transição de uma carreira para outra, na qual você hoje defende com muita maestria. Olha, eu diria que a gente precisa de talento, de vocação, quase que sobretudo, e de sorte. E eu fui para a CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, onde eu já tinha estreado o Garganta Profunda, era um coral muito especial, que fez história, um coral cênico, e que eu achava que ir para esse coral era pegar o fio da meada para a minha profissão. Então, eu ia a CAL e quis me matricular para fazer o curso lá. Então, eu fiz um curso preliminar de atores, que você fazia uma prova no final para entrar no curso regular. E eu entrei com notas máximas nas provas todas, e ao final do primeiro semestre nessa escola, eu também passei com notas máximas. Então, ali na escola, eu já comecei a ser uma pessoa já considerada uma ótima atriz. Essa aluna nossa, o Ian Michalski, que era o diretor acadêmico, foi um grande crítico aqui no Brasil, já gostava demais do meu trabalho. E também tivemos a sorte que a nossa turma se formou com uma miradade, com Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, do Ferreira Goulart e do Vianinha. E essa peça tinha 37 formandos, e o Aderbal
Freire Filho, na época Aderbal Júnior, viu e me chamou para fazer o primeiro romance em cena, que foi uma linguagem criada por ele, com mais 8 atores, dos quais eu fazia parte, que resultou num espetáculo de 4 horas e 40. Hoje ele está na história do teatro brasileiro. Então, eu fui muito vista. E então, assim, quando eu estava ensaiando essa peça, nós ensaiamos, George, 18 meses. Uau! Isso hoje em dia não existe mais. Eu lembro que nessa época a TV Globo me chamou. E eu não fui, porque eu falei, não, agora eu preciso alicerçar a minha carreira no teatro. E foi o teatro que me levou para a televisão e para o cinema, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu tive sorte também, e eu fui muito dedicada, porque eu achava que eu tinha perdido tempo, eu estudava muito, eu me preparava muito, eu não chegava atrasada. E então, acho que foi a junção dessas coisas todas que eu te falei, com essa sorte de ter tido 2 grandes mestres e diretores de ator, como é o Amir Haddad e como foi o Aderbal, que infelizmente nos deixou. Malu, foi no tempo certo. É isso, né? Foi no tempo certo. Depois desse início, você não parou. Estudando sobre a sua trajetória, de 1989 até 2025, você não parou de trabalhar, seja no teatro, na televisão, no cinema, e você vem com todo esse estudo que hoje você aplica, tanto no teatro, na TV e no cinema, você traz para a gente boas histórias, né? Algo que a gente conversa muito no meu programa, quando eu entrevisto a uma atriz, um ator, é justamente isso, né? É a preparação que bons atores tiveram, que alguns atores de hoje em dia não têm toda essa preparação para o mercado. É. Então, aconteceu no tempo certo e hoje você conta boas histórias, né? Você veste o seu personagem, você se doa para os personagens, trazendo, né, esse mundo tanto na dramaturgia como algo que você faz que é muito legal também na comédia. Tem coisas que você traz na comédia que a gente... Peraí, ela está falando sério? Né? A gente fica do outro lado se perguntando, mas ela está falando sério? E isso é muito gostoso. Com toda essa sua experiência entre o drama e a comédia, para você, o que é mais fácil para Malu Vale? Eu acho que não só para mim, Jorge. Eu acho que a comédia é mais difícil. Uhum. E eu acho que é mais difícil do que fazer chorar. E acho que quem faz comédia faz drama. Mas o contrário eu não acho que seja verdadeiro. Eu acho que comédia realmente é um terreno bem difícil. E acho muito importante a gente se rever dando risada, né? A gente nossas idiosincrasias dando risada, eu acho que é mais fácil do que no drama. E eu também gosto demais de fazer drama. Eu adoro a minha profissão. A minha profissão me salva. E eu também adoro ensinar. Eu adoro preparar atores, eu adoro abrir uma roda e dar um curso. É um lugar onde eu me legitimo muito, porque eu acho que a nossa profissão ela está ficando um pouco como o circo, sabe? As figuras que vão partindo, elas vão levando um legado imenso, em que eu tive e tenho uma sorte imensa, né, de ter contracenado, por exemplo, com Ítalo Rossi, Raul Cortez, que você aprende vendo, né? Então, quando eu ensino, eu tento também transmitir o que eu recebi, a sorte que eu tive de estar com pessoas tão incríveis. Então, eu também adoro ensinar, adoro preparar atores, é uma coisa que eu amo fazer também. É muito bom,
Muito bom falar de todo esse amor e todo esse preparo e também dessa gentileza em se doar para quem está começando. E eu acho que o bonito de servir a arte no nosso país, além de levar para outras pessoas e alegrar a vida de muita gente, é se doar. Dar a mão a quem está começando com o propósito de educar, conscientizar, porque hoje eu acredito que os nossos jovens precisam muito disso. Eu acredito também que com o avanço tecnológico, tudo ficou muito preso ao humano e à máquina, e está se perdendo a essência de pessoa a pessoa Também acho. por uma tecnologia que está sendo usada de forma errada. Porque de forma inteligente, a gente tenta, da melhor forma possível, conscientizar quem está do outro lado, pelo menos eu como jornalista, contando boas histórias como a sua. Né? Então, eu acredito muito no poder da educação e que a educação é o maior passaporte para a liberdade do ser humano. E que, quando nós brasileiros, eu falo no total, né, no geral, o Brasil se conscientizar disso, eu acho que vai haver uma mudança. O artista vai ser mais respeitado, o professor vai ser mais respeitado, porque tudo começa na sala de aula, né? E com isso, histórias como a sua vão ficar na internet como fonte de pesquisa, sabe? E eu acho isso muito bonito, muito interessante. Ao falar sobre você, eu falo da sua gentileza, né? Foi na minha abertura falando da gentileza como atriz e do admirar que eu tenho pela profissional e pela pessoa que você é. Porque você se preocupa com o que você passa, como que o outro se sente. Isso é muito importante quando você se doa a um personagem e a trazer para dentro de nossas casas histórias relevantes, bons assuntos, né? Então, é por isso, Malu, que você é sucesso absoluto. Querido, obrigada. Muito obrigada. É isso, hoje eu estou de frente com a Malu Vale. Quer acompanhar todo o trabalho dela? Está aí na tela disponível para todos vocês as redes sociais dela. E pelas redes sociais vocês vão estar ligados em todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, projetos futuros. E é isso. A gente vai para um rápido comercial e eu volto já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks.
Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer, diretamente aqui dos estúdios da GRT Broadcast, de Manhattan, é isso, diretamente de Nova York, para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, eu converso com essa atriz que é sucesso absoluto no que faz. Teatro, TV e cinema, o nome Malu Vale deixa aí esse legado, ela é uma marca como atriz na nossa televisão brasileira, na nossa teledramaturgia, na nossa comédia. Como é bom falar com você, Malu. Muito obrigada, querido. Querida, vamos falar de um assunto que todo mundo gosta. As pessoas vão ao teatro, mas todo mundo assiste TV, todo mundo quer se divertir de casa. Como você chegou na televisão? Bem, como eu te falei, a primeira vez que me chamaram, eu estava nesse projeto com a Derbal, não dava, e depois eu recebi um convite e falei, quem me indicou? Foi o Amir Haddad. Eu achei aquilo bem interessante, o Amir ter me indicado, então eu fui fazer um teste para um primeiro programa, que foi super legal. Ai, meu Deus do céu. Me deu um branco agora, mas eu vou lembrar e vou te falar. Mas quando eu fui mesmo para uma novela, para ficar engatada numa novela, eu estava fazendo teatro. Por isso que eu te falo que o teatro me levou para o cinema, o teatro me levou para a televisão. Estava fazendo teatro com o Wolf Maia, fazendo uma peça chamada Desgraças de uma Criança. E ele me chamou para fazer o remake do Pecado Capital. Uhum. E aí foi uma entrada definitiva para a televisão. Então, eu acho que teve muito a ver com o Wolf, que estava me dirigindo no teatro, e me chamou, e aí eu engatei as novelas. Vamos então, né? Já que estamos na televisão e todo mundo gosta de televisão, qual a personagem da televisão que você mais se identificou? Que eu mais me identifiquei. Eu acho que cada personagem a gente empresta algo da gente e também ganha algo que o personagem nos traz. Duas personagens foram muito especiais para mim na televisão. Uma foi a Shirley, do Senhora do Destino, que foi uma novela espetacular, que todo mundo amava fazer. Todos nós líamos a novela inteira, o que é uma coisa rara. E o Amazônia, onde eu fazia a mulher do coronel, Dona Júlia, e era todo... A minha personagem era o exemplo da Belle Époque, provas de figurino de 6, 7 horas. E, assim, é um trabalho espetacular que ainda não está sendo... não tem sido repetido na Globo, porque tem questões aí entre a Globo, não sei direito. Tem alguma questão aí com a família de uma das pessoas retratadas, não sei bem explicar. Mas que a hora que for liberado, as pessoas vão poder assistir uma coisa espetacular sobre a nossa história, sobre a história do Brasil. A Amazônia é um luxo. Essas duas personagens na televisão foram especiais para mim. Mas as comédias todas, eu gosto muito de fazer. Não sei se tem algo assim que eu me identificasse pessoalmente. Eu acho que cada um tem um pouquinho daquilo que dá para você se identificar e um pouco daquilo que se aprende com a personagem, né? A personagem você pode lidar com a sua luz e com a sua sombra, isso é muito bom. Essa profissão é espetacular, eu sou apaixonada por ela. Você é tão apaixonada que vem um reconhecimento em 2008 no Festival de Brasília, Melhor Atriz, com a personagem Alice. Você venceu a emoção, né, de um prêmio. Fora as outras premiações, os outros que você recebeu indicação, mas Sim. essa foi a que você venceu. Esse reconhecimento em relação ao trabalho, toda essa emoção. Ao ligar para você, você recebeu um e-mail dizendo que você tinha que comparecer para receber um prêmio. De uma história de trabalho que você vem lutando bastante, porque diariamente em cada personagem é sempre provando que você, como atriz, pode chegar ainda mais além do que até mesmo você pensava que podia. Fala pra gente da emoção da premiação. Eu estava fazendo uma novela, Três Irmãs,
e recebi o convite para ir para. Eu primeiro fui para a abertura do Festival de Brasília, e depois eles falaram, Malu, eles estão te convidando para a premiação. Ninguém me disse que eu ia ganhar o prêmio. Uhum. Estão te convidando para a premiação. Aí eu consegui liberação, eu saí do estúdio direto para o Galeão, deixei meu carro lá, entrei no avião, estavam me esperando para me levar para a premiação e eu tinha que voltar às 6 da manhã, porque eu gravava 9h30 da manhã de volta. Então eu falava, gente, se eles estão me chamando, estão indo me buscar, tarará, e eu estou achando que eu vou ganhar esse prêmio. E realmente foi uma grande emoção. Eu que sou uma atriz filha do palco, ser premiada pelo cinema e com um filme que eu tenho uma alegria de ter feito, o Alice. Então, até a hora que disseram o meu nome lá no Malu Vale, eu estava, será que sou eu, não sou eu? E era. Então, eu fiz lá meu discurso e depois eu fui jantar, assim, a minha sensação, Jorge, é que eu levitava, sabe? É uma sensação de que eu estou levitando, de tanta, o coração está tão pleno que parece que ele te levanta um pouco. Sou muito feliz de ter ganho esse prêmio, um filme dirigido pelo Eduardo Bogias, Miguel Pchevodovski, com Ernesto Piccolo, eu e Ernesto Piccolo. E assim, figuração na época, o Matheus Solano era a figuração do filme, ele ainda não tinha feito televisão. Então, e que se passa no Carnaval Carioca, é muito legal, sou muito feliz. É muito bom. O prêmio é um reconhecimento, nem sempre é justo, né? Nem sempre quem ganha merecia ganhar, nem sempre quem não ganha merecia ganhar. Então, a gente tem que fazer a carreira com uma firmeza de que não é o prêmio que vai te fazer seguir, mas que quando ele vem, a gente recebe com imensa alegria e gratidão. Muito bom. Toda essa gratidão é tão reconhecida por quem trabalha com você, pelos seus colegas de profissão, e também é muito reconhecida por um público tão nacional como internacional. Porque com o avanço tecnológico, quem mora fora do Brasil tem a possibilidade em acompanhar o trabalho que você desenvolve, né? E traz aí para nossas telas muita alegria. Com isso, a própria Rede Globo acabou lançando a Globoplay, que Sim, está fora do Brasil para brasileiros que vivem em outros países. sim. Então, vamos falar de uma série que eu basicamente lia o gibi da série, gente, quando eu era um menino, a Turma da Mônica. Quem é brasileiro e gosta de gibi, as crianças todas na minha época, pelo menos, eu falo dos anos 80, anos 90, bom, eu sou dos anos 80, então nós líamos muito gibi. Hoje a gente se depara com a Turma da Mônica como uma série na Globoplay. E aí, quem está ali como Magali? Malu Vale. Como surgiu essa oportunidade? Como surgiu, né, esse convite e como foi para você representar uma personagem que é um ícone na nossa história brasileira? Eu recebi o convite direto. Eu até pensei, pô, eu sou Magali, não sabia. Não houve teste, nada. E, assim, primeiro um elenco delicioso de colegas, de amigas e amigos, que foi um prazer imenso de fazer, né? Então, quando eu recebi esse convite, eu acho, Jorge, que na hora eu não tive exatamente a noção daquilo que eu estava sendo convidada. No primeiro encontro com a equipe de direção maravilhosa, de preparadores e elenco e tal, aí tem uma história da peruca. E eu falei, mas peruca? Para que peruca? Não. Aí os diretores falando comigo e tal, não, Malu. Depois eu fui para casa e pensei, Malu, você está fazendo uma coisa icônica, você está fazendo um gibi, tem que ter uma. Né? Porque eu usava uma lace de cabelos brancos compridos, que era incrível, porque parecia que era meu mesmo aquele cabelo. E, e aí eu fui entendendo, eu falei, calma, Malu, você vai fazer uma coisa que está
na mente, na memória, né, e presencialmente para as crianças de hoje, em muitas e muitas pessoas, inclusive em mim. Então, foi um reposicionamento para entender: este não é um convite para um personagem, para uma personagem qualquer. É uma personagem que está na mente das pessoas, né? Então eu falei, não, eu vou servir. Então eu assisti de novo as séries que tem na televisão, ao Laços e Lições. Eu fui vendo a personagem para poder tomá-la para mim, as pequenininhas. Depois o meu encontro com a que fazia a Magali pequena também foi de uma emoção, porque o dia que eles souberam que ia ter os adultos, eu não podia ir. O único dia. Então, a Magali não teve a Magali, Dona Magali. No dia seguinte, ela ia me conhecer, eu estava esperando acabar o ensaio dos pequenos. Quando abriu a porta, ela veio, George, ela grudou em mim, igual um filhote koala, assim, e ela não desgrudava. E aí eu coloquei a menina no meu colo, a Manu, e nós ficamos assim, escorria a lágrima dela, de mim e da equipe. Foi uma coisa assim tão profunda, sabe? E depois a gente teve uma ligação tão maravilhosa, não só com ela, mas com a galerinha pequenininha toda. É assim das coisas que vai ficar com certeza nos melhores lugares da minha memória, esse trabalho. Que lindo! E como é gostoso, Malu, nós, como telespectadores, isso eu estou te falando de um ponto, não de um jornalista, de um entrevistador. Eu estou te falando do ponto telespectador. Vocês contaram uma história que faz parte do nosso Brasil, né? E para quem assiste é muito emocionante. Foi muito gostoso ver que a Mônica perdeu a memória, mas os amigos estão ali para tentar ajudá-la e contar uma história usando, né, as crianças que não vêm de uma era como a nossa, Sim, que foram muito bem treinadas para compreender o que elas estavam trazendo para uma série, sim. né? Então, Muito bem escolhidas, uhum, muito bem preparadas e assim, e elas eram aquelas crianças como as personagens, elas brincavam, de vez em quando davam umas brigas, mas elas não ficavam coladas num celular ou num tablet. A gente ia para a piscina, eu ensinei que faz a Mônica, eu ensinei a nadar, que ela sempre conta isso, a Malu me ensinou a nadar. Então, foi muito lúdico, foi trabalhoso, mas foi um trabalho, primeiro em Poços de Caldas, que é uma cidade pela qual eu fiquei totalmente apaixonada, num hotel deslumbrante que eu indico, e assim, esse é o tipo do trabalho de uma felicidade completa. A equipe de direção, fazer o Maurício de Souza, né, que eu tive o prazer e oportunidade de conhecer. Então, realmente, eu me senti privilegiada. Falei, muito. sou Magali. Magali, é a nossa Magali. Olha que coisa boa. Com isso, gente, a gente não pode deixar aqui de falar para vocês também um grande sucesso que a Malu fez, que todo mundo aplaude, é a Dona Lourdes. Minha Mãe é uma peça 1, 2 e 3 e ela brilha. Como foi a Dona Lourdes em Hollywood? Olha isso, né? Dona Lourdes em Hollywood, Dona Lourdes numa cena na qual o garçom não compreendia. E isso, o legal disso que a gente está levantando aqui no programa é que acontece com muita gente. As pessoas viajam sem saber nada sobre o idioma e passa por esses apertos. Como foi para você participar ao lado do nosso grande amigo querido Paulo Gustavo? Bom, aí eu tenho que fazer um parêntese antes Uhum. exatamente do filme, porque o Paulo Gustavo é um acontecimento na minha vida. Ele ficou atrás de mim, isso em 2004, por aí, 2003, 2004,
para eu dirigi-lo junto com um amigo que fazia a CAL, o curso regular de atores, e eu dizia, não, me dá para ele, 9 horas, eu fui assisti-los, um dia eu estava fazendo Senhora do Destino, e eu fui vê-los, e eu ia indicar alguém para dirigir, mas quando eu vi, era Paulo Gustavo e Fábio Porchat, com aquela quantidade de talento, eu falei, não, quem vai dirigir isso sou eu. Então eu dirigi o primeiro espetáculo deles dois, chamado Infraturas, e a partir de então, eu e o Paulo nos tornamos melhores amigos. Eu fiquei uma grande referência para o Paulo, que depois acabou sendo uma referência para mim, pela maneira como ele enxergava o mercado, que era muito especial. Então, o Paulo queria que eu fizesse tudo o que ele fazia, ele me colocava. Eu marcava a minha agenda pela agenda do Paulo. Eu falava, Paulo, me chamaram para fazer um filme. Quando é que a gente vai fazer? Não. Ele, peraí, pode, tal. Então, assim, Paulo Gustavo, o amor da minha vida, um encontro que o teatro proporcionou, porque foi me vendo em cena que ele criou essa paixão, digamos assim, por mim, pela minha atriz. E os filmes, uma das coisas que o Paulo fez, que eu fiz também, foi o filme, e eu adorei, porque o primeiro ele falava, olha, tem a Dona Lourdes e tem a Síndica, o personagem da Síndica é maior, a Dona Lourdes tem que dar um pum, e tarará, não sei se vai gostar, eu falei, quero Dona Lourdes. E aí a Dona Lourdes ficou aquela vizinha que teve uma dramaturgia dentro do filme, né? Porque acaba ficando uma amiga da Dona Hermínia, e aí tivemos esse brinde da gente filmar em Hollywood e aquela cena hilária, e a gente improvisava muito juntos, era muito bom improvisar com o Paulo. E aquele ator que faz o garçom, um ator ótimo, fez super bem, falou rapidinho inglês, ele nem se preocupou em tentar. É uma cena, acho que é das cenas que as pessoas mais comentam do Minha Mãe 3, é essa cena no restaurante. E a gente parava porque eu rio, né? Eu tenho riso frouxo. E o Paulo, então, a gente parava para rir, para tudo, porque Paulo realmente era um gênio, um cometa que passou aqui por esse mundo. E deixou muita coisa bonita, né? Muita história legal, muita alegria. Ele veio para realmente abrir a cabeça das pessoas, né? Abrir a mente das pessoas, o coração, para o mundo, para o Brasil em si começar a enxergar mais o outro como ele é e não como nós gostaríamos que o outro fosse. Porque o grande... eu posso te dizer que o grande mistério da vida é o autoconhecimento. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem que saber que o respeito em relação ao que o outro é, ao que o outro se tornou, é fundamental. Então, eu acho que ele veio para deixar isso aí para todos nós, né? Respeitar o outro simplesmente como ele é. Ninguém precisa amar ninguém, mas precisa respeitar o outro como ele é. Sempre. Né? É sempre. Eu acho que fica aí, né, para os nossos telespectadores, esse grande presente que você trouxe para nossas telas com um grande ator. E com isso, gente, é o que vocês não sabem, que a Malu, ela com um projeto lindíssimo que ela tem agora, e ela está aí no teatro com todo esse sucesso, ela juntamente com o Ivan, ela não aceitou muitos trabalhos para se dedicar a um projeto, a esse grande amigo que é o Paulo Gustavo, e é esse grande espetáculo que está viajando o Brasil, chamado Matilde. Vamos falar um pouquinho de Matilde? Vamos, Jorge. No ano passado, eu acho que eu curei um pouco o grande luto que foi a morte do Paulo Gustavo para mim. Eu perdi muitos Paulos, né? E o ano passado eu falei, onde está Matilde? O que é essa peça? Quando em 2015, nós completávamos 10 anos de parceria, e o Paulo falou, deixa eu te dirigir, você me ajuda? Eu quero agora inverter nossos papéis e quero te dirigir. E eu sugeri que ele não escrevesse, porque ele dizia que eu podia imitar a Dona Hermínia. Falei, eu conheço a ficção, não dá. E eu apresentei a Júlia Spadaccini, eles se conheceram, tiveram uma conversa, combinaram certas coisas e a Júlia escreveu.
por causa de agendas, de isso, da uma história, a gente não montou a peça, até, infelizmente, o Paulo partir. E o ano passado eu falei, onde está a Matilde? E a peça voltou para mim, passou por várias atrizes, é uma peça, uma comédia incrível. Voltou para mim e a peça entrou em cartaz com o patrocínio do Banco do Brasil no Centro Cultural Banco do Brasil. Por isso que a gente está fazendo uma turnê por todas as capitais onde há o Centro Cultural Banco do Brasil. E eu dedico ao Paulo, porque se não fosse o Paulo, essa peça nem existiria. Então, é uma comédia dedicada ao Paulo Gustavo, direção de Gilberto Gavronski, tem uma equipe, sabe, encontro harmônico de pessoas. É isso. E o público adora. A gente tem retornos assim até emocionantes. É uma comédia. Tem gente que espera a gente depois e fala: poxa, vocês me enganaram. Aí me dá um susto. Falo: como? O que aconteceu? Eu vi comédia e eu chorei. Porque tem isso, né? A peça, ela faz rir, parece um campo de futebol, às vezes, e as pessoas, num determinado momento, é um silêncio e as pessoas realmente se comovem, choram. Então, o que eu quero mais da vida? Estou fazendo uma comédia onde as pessoas morrem de rir, também se emocionam e choram, e estou dedicando ao Paulo Gustavo. Então, a gente agora vai para Brasília. Nós faremos 4 semanas em Brasília, que é a próxima praça de Matilde. Como eu escolhi fazer teatro e a gente não tem duplo, eu realmente precisei recusar convites muito especiais, mas que não tinha como fazer para cumprir 5 espetáculos por semana, ainda mais viajando. Verdade. Muito bom. Minha querida, mais sucesso para você. É o que eu posso te desejar. Eu vou para uma parte bem rápida do programa. É o nosso bate-bola para a gente encerrar o nosso programa. E aí, gente, quer saber mais sobre Malu Vale? Fica na tela para vocês aí a rede social dela. Vamos então para o nosso bate-bola. Ai, meu Deus, vamos. Bate-bola com Malu Vale. Um sonho. Um sonho. Ter um teatro. Uma vontade. Viajar muito. Um lugar. A minha casa. Uma profissão. Atriz. Educação. Necessária para todos. Um livro. Um defeito de cor. Da Magalhães. Um livro que eu acho que devia ser obrigatório. Fica aí, gente, ó. Conselho. Esse livro. Muito bom. Todo brasileiro, pelo menos, não só o brasileiro, mas todo brasileiro devia ler. Um defeito de cor. Um defeito de cor. Ana Maria Gonçalves, desculpa. Eu falei Ana Maria Magalhães, é uma atriz. Ana Maria Gonçalves. Fica aí para todos vocês. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria as pessoas terem mais empatia, sabe? As pessoas terem empatia e respeito e não haver guerra. Eu acho guerra uma coisa muito terrível. Eu acabaria com as guerras. Empatia, respeitar o outro do jeito que o outro é. Eu tenho medo de. Fofoca. Eu amo. Eu amo estar viva. Uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade? Montanha, praia ou cidade? Pode ser um pouquinho de cada uma, pelo amor de Deus. Bom, você pedindo pelo amor de Deus, pode. Um estilo musical. A MPB, para mim, a melhor música do mundo. Olha, gente, vem outro pelo amor de Deus aí, né? Teatro, TV ou cinema? O que for, o que tiver uma boa história para contar. Não precisa ser no teatro, não precisa ser no cinema ou não precisa ser na televisão.
precisa ter uma boa história para contar. Muito bom. Um país. O meu país, o Brasil. Para mim, ser atriz é... Para mim, ser atriz é continuar viva nesse louco mundo. Eu me defino uma mulher. Eu me defino como uma mulher honesta. Eu sou muito Muito... Família para mim é... família para mim é saudade, porque a maior parte da minha família já está lá no andar de cima. Família para mim é saudade e memórias. Deus para mim. Deus para mim é potência. Potência. Que essa potência, que esse Deus, essa potência, essa energia que move o universo possa conspirar sempre a seu favor e que você possa continuar trilhando esse caminho com muita luz, muita garra, com muita sabedoria, na preocupação em educar, passar o melhor que você tem para para todo o seu público, para os seus amigos. Como é bom ter a oportunidade, Malu, em fazer parte do mesmo mundo que você. Você é uma fonte de inspiração. Poxa, Jorge, assim você está me emocionando. Muito obrigada. Você é uma fonte de inspiração. Até eu, perante aqui o nosso público, estou super emocionado e te agradeço muito por você tirar aí 1 hora da sua agenda para contar para brasileiros cidadãos do mundo esse sucesso que você é. Essa pessoa que tem uma gentileza, uma elegância do comportamento que você traz para a nossa tela ao contar pequenos capítulos desse livro chamado Vida, e com isso você deixa para a gente essa esperança do que tudo é possível. Basta a gente acreditar mais, basta a gente se doar mais, se compreender, se estudar, para que a gente realmente possa fazer a diferença na vida do outro, como você faz na minha vida e na vida de muitos telespectadores. Em nome da minha equipe, eu aqui de frente a você te agradeço muito e te desejo mais sucesso. Muito obrigada por todo esse carinho, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você e através desse programa com tantas pessoas. Eu estou, sempre que você quiser bater um papo comigo, a gente dá um jeitinho, consegue um horário na agenda e a gente volta a conversar mais. Muito obrigada, você de fato me emocionou. Querida, muito obrigado a você. É isso, gente. Hoje eu estou de frente com essa atriz que é sucesso no que faz, uma pessoa que se preocupa com a boa história que vai trazer para a sua casa. Como é bom a gente dividir toda semana histórias de pessoas que fazem a diferença. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e, com certeza, a gente se vê em breve. Robert Thoughts. Robert's Thoughts.